Adentrar ao Parque Vitec é como acessar um universo paralelo. As cores, o ar, os aromas, o conjunto nos transporta para uma atmosfera de calmaria, equilíbrio e contemplação. Um dos maiores parques privados da América Latina, com mais de 2.000 espécies de plantas, atrai visitantes de todo o mundo, em todas as estações do ano. Nós vamos ver o que o parque oferece no inverno. Nesse dia, uma italiana contemplava as belezas do Vitec. A professora Helena, que mora na cidade de Bolonha, na Itália, tem familiares em Porto Alegre e decidiu esticar o passeio no sul do país para se conectar com a natureza. Eu achei super linda, eu tirei umas fotos das flores que não tem lá e vou mandar para minha mãe depois, porque ela gosta da natureza também. Todas as flores de cores diferentes, sabe? E parece que já está primavera também. E tu pode ver essas flores que estão bem lindas. Primeira experiência de visita ao parque? Primeira vez para mim, sim. Recomenda? Eu recomendo muito. É um lugar para ficar em paz durante algumas horas, assim, curtir a natureza e ficar um pouco assim tranquila, longe do barulho da cidade, do estresse da cotidianidade, sabe, também. E é exatamente isso, a fuga do movimento, da correria, é ver o tempo desacelerar. Naquele dia, vários visitantes passeavam pelo parque, professoras dando uma desopilada da agitação das salas de aula, fotógrafos, famílias e, claro, gente que aproveita os belíssimos cenários para registrar momentos da vida. O anfitrião, Henrique Vitec, nos conduz pelo parque, contando histórias e dando detalhes sobre as espécies que compõem o local, transformado pelas mãos de um obstinado homem, o médico Acido Vitec, o pai do Henrique, que apostou que garantiria vida nova a um local de terra degradada e transformou 70 hectares em um verdadeiro paraíso. Nessa época, as estrelas são as cerejeiras, que, floridas e encantadoras, colorem o parque. 14 anos foi plantada essa cerejeira. Essa cerejeira ela é oriunda, é filha de um pé de cerejeira que veio do Japão. E a família de amigos nossos japoneses, eles acabaram nos doando essa cerejeira. E na ocasião tinha um rapaz de Tóquio visitando cachoeira. E aí foi convidado, daí eles nos ajudaram a plantar essa cerejeira. Então ela tem uma história legal, né? E no Japão a cerejeira ela é uma planta muito venerada, né? Tanto é que para você ir no Japão na época da cerejeira é o período mais caro para você ir visitar o Japão. E a cerejeira ela tem uma tradição assim, ó, a questão do inverno, geralmente eles têm, por questões, condições climáticas deles são mais definidas, então o inverno deles são muito rigorosos, elas não florescem durante o inverno e sim na primavera. Como o nosso inverno ele é camarada, ele não é aquele temperatura extrema e tal, então a florada é durante o período de inverno, né? E aí a florada ela fica em torno de uns 15 dias dessa florada, que é magnífica, né? Porque tem assim, tu tem as cerejeiras que é nessa época, que agora é no parte do período de inverno, e depois tem cerejeiras, outra espécie de cerejeiras que florescem na primavera, né? E eles têm por tradição ficarem sempre embaixo de uma cerejeira, porque quando cai as pétalas sobre a pessoa, ela diz que está sendo energizada, né? Então o japonês ele tem muito esse aspecto de convívio com a natureza, né? Famosos banhos de floresta e tal, né? Então isso é fantástico. O Parque Vitec deve abrir nos próximos meses uma biblioteca e uma exposição permanente em prédio que já está sendo preparado para este fim. O acervo de livros, com foco em história, natureza e botânica, já está garantido. As fotos contarão, como numa linha do tempo, um pouco da história do Parque Vitec. Andando pelo espaço, a gente encontra muitas espécies diferentes, muitos aromas, curiosidades e até punks, que são aquelas plantas que podem ser utilizadas para alimentação. Aproveitamos a visita para ver como estava o desenvolvimento da magnólia plantada pelo Daniel Nunes em 2023, durante a gravação de um NT Sul especial. Mais adiante, uma magnólia mais desenvolvida e a oportunidade de sentir o intenso perfume das flores.
Flores que, mais do que embelezar e perfumar o local, contam capítulos de uma história de vida e muitas curiosidades. Camélias era uma flor que a minha mãe adorava e meu pai plantava camélias em vários lugares para levar ela para passear, né? E quando a minha mãe faleceu, uma parte das cinzas dela a gente plantou uma camélia. Na verdade, as cinzas da minha mãe a gente colocou em 6 lugares, né, para representar os 6 filhos que ela teve. E quando fez 1 ano de falecimento dela, tinha 6 botões de camélia abertos naquele dia, naquele pé que a gente plantou com as cinzas dela, né? Então é muito significativo isso. Então camélia tem a sua beleza ímpar, né? E tem um colecionador de camélias em Santa Catarina, em Laurentino, perto de Blumenau, que é o Adauri, e ele tem uma coleção de camélias. Por incrível que pareça, existe mais de 100 tipos de camélias. É incrível. Eu consegui mais alguns exemplares novos para nós plantarmos aqui no parque, para aumentarmos a coleção. Uma das particularidades do parque está na forma como os caminhos foram construídos. Não são lineares. E embora isso possa parecer apenas uma característica do lugar, foi pensado. E tem uma razão. Isso entra dentro de um princípio de uma filosofia oriental. Linha reta o mal prevalece, linha curva o mal se perde, o bem prevalece. Então ele é contemplativo, ele é uma forma de diminuir a correria do dia a dia e contemplar as belezas que tem ao seu redor. Em um desses caminhos, pedras dispostas ao longo do passeio, muitas delas empilhadas. E ali, mais um ensinamento. A prática do conhecido rock balance, que é empilhar pedras e que ajuda a organizar os sentimentos e pensamentos. O exercício da paciência e da calma. E então, chegamos ao grande espelho do céu, um dos 3 lagos do parque. 2 anos antes do meu pai falecer, então há 23 anos atrás, esse lago ele era o açude grande, então ele era 1/3 do que ele é agora. E aí, quando 2 anos antes do pai falecer, ele foi triplicado de tamanho, então ele se tornou grande, né? O espelho era o seguinte: no dia que a gente foi definir, o grande tinha que aparecer, porém o espelho foi um dia que a água estava tão parada que a água reflete o que tem em cima tem embaixo, né? Então, de acordo com uma filosofia oriental, os espelhos d'água é uma maneira de trazer o céu para a terra, né? Então, aí ficou o grande espelho do céu. Principalmente quando for na parte da manhã, antes dos ventos começarem, né? Então daí tu tem água, tá bem paradinha assim. Nós temos um outro lago, que é o Lago Mágico, né? Que o Mágico ele tem uma característica interessante também. Depois nós vamos passar por ele. É que o mágico tem assim, ó, durante o período de verão, quando ele cria as folhas todas em torno dele, ele cria uma ideia de uma concha acústica. E quando você grita, ele vibra a água, ela forma como se fosse pingos, né? Agora, nessa época, não adianta fazer isso, porque não tem como fazer isso, que as árvores não têm mais folhas, né? Mas a outra é a própria beleza dele durante essas 4 estações. E durante o período de verão, a água fica mais transparente do que agora, né? Então tu tem sempre uma magia, né? Sempre os encantos das paisagens. E de fato, é um encanto das paisagens a vida que se manifesta em diferentes formas e locais. O legado em beleza deixado por um homem que, como escreveu o saudoso Eduardo Florence, acreditou em um sonho e projetou um futuro, tornando-se eterno.